Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Nós voltaremos com o devocional 2 vezes por dia, tá? Eu só estava a descansar alguns dias, tá bom? Foi muito corrido esse final de ano, mas glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Voltaremos. Vamos orar em nome de Jesus? Glorioso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque aprova o Senhor conceder-nos esta rica oportunidade de estarmos diante de sua gloriosa e santíssima presença, Senhor. Muito obrigada, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Provedor, ó Deus Magnífico, ó Senhor. Tua é a glória, teu é o poder e o domínio eternamente para todo sempre. Amém. Senhor, toma o lugar de primazia neste devocional, ministra em nós, fala conosco, enche-nos de ti, ministra em nós, com profundidade, comprimento, altura, largura, sobre medida, com clareza, fala conosco. Nós precisamos ouvir e aprender mais de ti. Precisamos obter o conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Que ela venha, Senhor Jesus amado, ficar soando dentro de nós, ecoando dentro de nós, e que venhamos encucá-la, pondo em prática todos os dias, para a glória de Deus. Pai, que teu Espírito nos encontre com um coração quebrantado e acessível. Assim também faça Ele em nós, alinhando-nos a Ti, os pensamentos e os nossos corações. Que estejamos aptos e com o coração aberto, a mente aberta, para aprender e encucar e guardar nas tábuas do nosso coração. Pai, nós te agradecemos porque estamos a iniciar um novo dia, uma nova semana, Senhor. Melhor dizendo, estamos a iniciar uma nova semana e muito ainda iremos aprender e vivenciar contigo nesta semana. Mas queremos que o Senhor torne-nos mais sensíveis aos teus sussurros e impulsos, porque reconhecemos e sabemos que sem ti nada somos, podemos ou fazemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá? A espada no altar. 4 de janeiro de 2026. A espada no altar. O texto base está lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 8 ao 9. A espada de Golias, o filisteu, está aqui. Não há outra aqui senão ela. E disse Davi, não há outra semelhante. Dama. Acredito que é Demi, mas naquela época falava de outra forma. E escrevia-se de outra forma também. Palavra-chave, provisão. Frase do dia. Deus não nos socorre porque somos perfeitos, mas porque somos seus filhinhos, suas criaturas. Veja, contexto. Davi está em um dos momentos mais baixos de sua vida, fugindo da fúria de Saul. Ele chega a Nob exausto e isolado. É importante notar que, sob pressão, Davi mente ao sacerdote Aimeleque, no versículo 2, inventando uma missão secreta para justificar sua presença e necessidade.
Mesmo em meio ao medo e ao erro estratégico de Davi, Deus não lhe nega o pão nem a arma. Aqui, Davi precisou fugir de Saul, porque era o rei, e queria matá-lo por ciúme, porque Deus havia escolhido Davi como um substituto do reinado de Saul. Ele achava que, sei lá, o povo gostava mais de Davi e tudo mais. Fizeram as musiquinhas lá, né? E Saul ficou enciumado, as mulheres gostavam mais de Davi, que tarará. E dentre outras coisas, Davi era muito vitorioso, né? O povo gostava dele, né? Só que Saul não entendeu que Davi não tomaria o trono dele. Mas Saul achava provavelmente que Deus entregaria o trono para ele se ele ficasse por lá, né? Mas não. Deus não entregaria o trono assim. Só seria entregue após a morte, né, de Saul. Só foi entregue assim. Enquanto isso, Saul estava sendo caçava Davi. Davi estava sendo forjado. Estava aprendendo a lutar. E aí eu digo para você, sabe a bênção que tu tanto quer? E que você tem que passar por um monte de situação, um monte de coisa. Não reclama do processo, não. Sabe por quê? Porque você ainda não recebeu a bênção, é porque você não está preparado. Quando você estiver preparado, Deus vai te entregar. Deus vai te dar. Mas durante este processo de preparação para ser entregue a sua bênção, você vai passar por perrengues, por dificuldades, por dúvidas, por medos, por angústias, por assombrações de todas as partes. Mas o que você tem que fazer? Reclamar? É pior. É pior. Esses dias eu tenho percebido. Deus tem me mostrado exatamente isso. É pior. Quando a gente reclama, a gente fica irritado. E quanto mais a gente fica irritado, mais o nosso corpo sente a irritação. E tudo tem a tendência de dar errado. Até as coisas dentro de casa caem. O vento não corre. É incrível. Mas quando você passa a agradecer, mesmo no meio da dor, esses dias eu estava falando com Deus assim, Senhor, até comentei com meu marido. Marido, eu estava aqui hoje sentada e não tinha um ventinho e eu orei e Deus mandou um ventinho. Aí, glória a Deus, aí daqui a pouco ficou calor de novo. Eu falei, Senhor, eu estou tentando, Deus, eu estou tentando. Diante da minha humanidade, porque eu sou humano, tu sabes. Eu estou tentando, Senhor. Agradecer ao Senhor até no dia mau, Jesus. Mas tá difícil, Senhor. Mas é tão difícil porque a intenção do corpo, da mente, ela vem logo para você reclamar. Você consegue enxergar o que está faltando, o que está ruim. Davi aqui fugiu de Saul e enquanto ele estava fugindo, ele inventou no meio do caminho para Aimeleque uma missão, porque ele não queria contar por que ele estava fugindo, o que é que estava acontecendo. Ele não contou, mas eu acredito que o Senhor fez Aimeleque sentir, entender, ficou subentendido. Tanto é que Aimeleque falou para ele, olha, veja aqui tem a espada do filisteu, e tem a armadura do filisteu, e tem aqui as coisas do filisteu, você quer, Davi? E ele pegou, e ainda por cima, ele perguntou, tem pão aí?
E aí Meleque disse, olha, só tem pão não sei bem ao certo se era preposição, a palavra correta que se usava na época. Era o pão que se era posto no altar, sabe? Como se fosse o pão da Santa Ceia. Como se fosse. Esse pão, quando ficava velho, já se tirava para se colocar outro. Mas esse pão era um pão abençoado. Então, Davi disse, me dá esse pão assim mesmo. E Emelec deu. E ele levou com ele, Davi. E mesmo ele mentindo, mesmo ele, porque isso era considerado pecado, tá? Mesmo isso acontecendo, ele pegando o pão, Davi fazendo tudo isso, Deus não lhe negou cuidados, amparo, estratégias, comida, água. Deus esteve o tempo todo cuidando de Davi enquanto ele fugia. Assim é comigo e com você. Deus cuida de nós nos dias maus. Mas sabe, ele é sutil. Às vezes a gente espera um estrondo enorme e tá, né? Deus não é assim. Se você reparar bem, ele é sutil. A provisão vem pela mão de alguém, mas ele está sempre provendo. Mas você, enquanto recebe a provisão, que é o suficiente para você naquele momento, naquele dia, naquela hora, o que você tem feito? Tem reclamado? Nossa, mas podia ter mais, né, Jesus? Nossa, mas só isso? Ou você tem, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque é o suficiente no momento. Sei que tu proverás ainda mais, porque tu és Deus provedor. Jeová Jireh. Introdução. Muitas vezes pensamos que Deus nos dará ferramentas novas e desconhecidas para cada problema. No entanto, o episódio em Nob revela um princípio poderoso. Deus recicla milagres. Poxa, o que é que tu tem aprendido com esses devocionais todos? O que é que você tem vivenciado com todos esses devocionais? Será que num dos dias em que você está se sentindo mal ou aconteceu alguma coisa, você não pode revivenciar um dos devocionais em que apareceu ou você ouviu sobre algo que hoje, neste dia, se encaixa no que você está vivenciando? Deus recicla, Ele traz a memória. Ele faz isso comigo, faz com você também. Ele utiliza aquilo que Ele já fez em sua vida para te dar confiança no exato momento agora. Hoje, você não começa do zero. Você começa com o histórico de fidelidade de um Deus perfeito, imutável, que está ao meu e ao seu lado. A fragilidade no meio da crise, versículo 2 e 8. No texto, Davi alega uma missão secreta. E depois pergunta, não tens aqui à mão uma balança ou uma espada? Mas como assim? Ele saiu para uma missão sem as coisas que era necessária? Ele saiu para uma missão de pés e mãos atados? Não é estranho? Reflexão. Pressionado pelo medo, Davi tentou resolver as coisas do seu jeito, mentindo, antes de pedir ajuda. O medo
tem o poder de turvar nosso caráter, nossa mente, nossa visão. Quando a gente deixa o medo agir, temos grandes possibilidades de não enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. A aplicação. Você não precisa maquiar a sua situação para Deus, não precisa. Você não precisa. Eu falei para ele, Senhor, olha, eu gostaria muito. Eu até estou agora, nesse momento, querendo me dar uns tapas. Mas eu vou me fazer valer agora, Jesus, em minha autodefesa, daquele versículo que tu disse para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Então, Senhor, eu vou usar esse versículo a meu favor. Mas o negócio é o seguinte, Senhor, eu vou ser sincera contigo. Tá calor, eu não tô conseguindo respirar direito, eu tô toda inchada, com retenção de líquidos. Eu olho para lá, olho o bafo, não tenho vontade de fazer nada dentro de casa, mas tem um monte de coisa para fazer. Quando eu me levanto daqui para ir ao banheiro, parece que eu tô assim, passando pelo meio do fogo ardente. E chego lá do banheiro, já tô pingando de suor. Não tô com vontade nenhuma de agradecer ao Senhor por tudo isso, não. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou abrir a boca e vou ser ousada. Eu vou fazer o que o Senhor manda. Eu vou agradecer. Aí eu comecei a agradecer de forma diferente. Comecei a falar assim, Senhor, eu quero muito te agradecer, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que ela não vá de acordo com a minha. Mesmo que o Senhor não mande nem um ventinho, nem uma chuva. Eu sei que tu és perfeito e que o teu plano é perfeito. Eu sei também que tu estás a fazer algo incrível agora nesse momento na terra. Sei que tem semente lá embaixo da terra, que o calor precisa chegar lá nela, para que ela faça assim, ó, puf, igual o milho da pipoca. É, né, Jesus? É isso, né? É isso. E vai ter uma lavoura boa, uma safra boa, as plantas vão crescer com maior vigor. Em nome de Jesus, comecei a falar assim, porque se eu fosse começar a olhar para o meu lado, não estava bom, não. Falei, então, Senhor, eu te agradeço, glória a Deus, mas, Pai Celestial, Tu és Deus amoroso. Tu és todinho amor. Por isso, tende misericórdia de mim e de todos nós que sofremos com tamanho calor. Manda um ventinho, Jesus. Uma chuvinha, Senhor, para encher nossas represas, ó Deus, para que nós não fiquemos sem água, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Eu não escondi a minha indignação no momento do calor. Eu já falei para Deus, Senhor, tem a estação que eu mais amo, Jesus. É a primavera, porque eu nasci na primavera. Ela tem uma mistura de temperaturas. É sol, é calor, é vento. Eu amo a primavera. Mas eu amo mais o inverno. Porque a gente não soa. Mas não adianta. Pra que eu vou ficar escondendo dele o que eu tô sentindo? Se ele sabe tudo que eu sinto. Mas o fato dele saber o que eu sinto e eu falar pra ele como me sinto, tem uma linha aí muito grande, tá? Você não vai falar como você se sente para Deus da forma em que você realmente pensa. Como, por exemplo, se você for fazer isso, você vai estar murmurando. Ai, Jesus, tá calor, tá isso, tá assim. Yeah. Não, por que você não fala de forma diferente? Mas mesmo assim você vai estar falando, Senhor, eu sei que o calor é necessário para a terra, para que brote novos frutos, novas sementes. Glória seja dada ao Senhor. Mas lembra-te, ó Deus, de nós. Tem formas de você falar. Tem maneiras de você falar. Ah, mas eu não sei falar assim. Mas eu também não.
Eu aprendo aqui com os devocionais. O Espírito Santo me ensina. E Ele pode te ensinar também. Então não precisa maquiar para Deus a situação em que você está vivendo. Ele sabe que você está cansado e que às vezes o desespero nos faz tomar decisões precipitadas. Arrependa-se. Arrependa-se das falhas, mas não deixe que elas te impeçam de pedir a ajuda que você precisa. Ouviu, mãe? Arrepende-se das falhas que acontecem aí. Mas isso não é impedimento para a senhora pedir ajuda, para cuidar disso aí. Você pode e deve, porque Deus está o tempo todo falando. Peça ajuda. Você não falou que você orou, mas você não entendeu? Você não recebeu resposta? Não, na verdade, pode ser que você já tenha recebido respostas e mais respostas. Você só não quer entender. Porque quer que seja do seu jeito? Veja aqui. Eu mudei um pouquinho para que todos nós vejamos e aprendamos mais. Jabes orou a Deus por si mesmo e sua história foi mudada. A oração de Jabes é linda. Ezequias, o rei Ezequias, recebeu a notícia de Isaías, o profeta. Põe a tua casa em ordem, que você vai morrer muito em breve. E não vai viver. E ele se virou para um canto, na parede, chorou muito, orou por sua saúde e Deus lhe deu mais 15 anos. A igreja orou por Pedro e Deus o livrou da prisão. A oração é um convite para que Deus intervenha na sua e na minha vida. A reclamação, ouviu, mãe? A reclamação é um impedimento à resposta de Deus. Primeiro, a gente não entende que recebeu a resposta. É um atraso da resposta chegar até nós. Mal orou e já está reclamando. Eu não entendi nada, não ouvi nada, não recebi nada. E Deus responde de diversas formas, de diversas maneiras. Mas eu não entendi. Não entendeu? Pergunte ao Espírito Santo. Tenha domínio próprio. Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quem entende o poder da oração, ora, até mesmo pelo que parece não ter solução. Devemos fazer muitas coisas além de orar, mas nós não deveríamos fazer nada sem orar. Sua vida, a minha vida, é resultado das suas orações ou da falta delas. Se está acontecendo muita coisa na sua vida, significa duas coisas. Ou você tem orado errado. Sim, existem orações erradas. Vou trazer um devocional explicando. Mais uma vez, porque eu já fiz isso aqui. Mas vou explicar de novo. Ou é falta de oração. Não é só você levantar uma oração e fazê-la. Existe uma forma certa de você fazer a oração. Primeiro você precisa abrir o seu coração e falar com a boca o que se encontra no seu coração. Se você não sabe fazer isso, porque eu também tenho grandíssimas dificuldades, eu falo logo para o Espírito Santo: Espírito Santo, por favor, vem aqui, meu amigo, meu querido, meu amado. Eu não sei orar, me ensina.
Ministra em mim, fala comigo, me traga as palavras, me ajuda a orar, porque eu não sei. E ora por mim, por favor. Já houve diversas vezes em que eu estava orando, vocês sabem. Quantas vezes eu já parei aqui e falei, Espírito Santo, qual era a palavra mesmo? Qual era? E ele sopra na minha mente. Se ele faz comigo isso, por que ele não pode fazer isso contigo também? Ele faz. Basta você querer, basta você buscar, basta você pedir, é só você abrir a boca. Mas abra a boca e fala com o coração também. Tudo que nós abrimos a boca, nós temos que falar também com o nosso coração. Não adianta você dizer, já ouviu quando a gente era criança? Nosso pai, nossa mãe falava pra gente assim, vou citar esse exemplo porque é algo muito simples e todos nós entendemos. Nossa mãe, nosso pai falava assim, e inclusive isso está escrito na Bíblia. Obrigada, Espírito Santo, tu és incrível. Inclusive está escrito na Bíblia, qual é a palavra agora, Espírito Santo? É aquela... essa explicação. Não é essa palavra, não é aquela outra. Isso, obrigada, Espírito Santo. Esse exemplo, ele acabou de me dar um exemplo aí, ó, eu mesmo. Então, é o quê? Existem 2 filhos. O pai falou, filho, vai lá na roça, capina lá para mim, por favor. E o filho disse, eu não vou não. Mas depois ele foi. Aí o pai chamou e falou assim, filho, vai lá capinar na roça para mim, por favor. Aí o filho disse, tá bom, pai, tô indo. Mas ele não foi. Então, qual falou a verdade? Qual fez? Então, aquele que mentiu disse, pai, eu não vou não, mas depois se arrependeu e foi. Foi esse quem falou a verdade. Falou o que estava no coração. No momento ele ficou ali, filho, não vou não. Mas depois ele foi. E aquele que disse, não, pai, eu vou, e não foi. Esse mentiu. Esse mentiu. Porque o que disse, não vou não. Mas depois foi, ele falou a verdade. Ele estava dizendo a vontade dele, eu não quero ir, eu não vou. Mas ele se arrependeu e foi. É assim. Você tem que falar com o que você está sentindo no seu coração. Porque se sair uma coisa da sua boca, mas no teu coração está dizendo outra coisa, a palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações antes de ouvir o que está aqui, para sair da nossa boca. E a palavra de Deus também diz lá em Salmo 139 que antes de orarmos, antes de falarmos, ele já sabe o que vai sair pela nossa boca. Então, não adianta mentirmos ou tentar mentir para ele. Que venhamos estar a fazer de acordo com a vontade dele. Vamos voltar para o nosso devocional aqui. A fragilidade no meio da crise. Então, devemos nos arrepender das nossas falhas, porque somos pecadores, mas deixar elas de lado e não deixar que essas falhas nos impeçam de pedir ajuda, porque nós precisamos de ajuda. O memorial guardado por Deus. Versículo 9, parte A. É a primeira frase, quando se fala parte A, parte B, é a primeira frase. Às vezes o versículo ele é comprido, mas aí tem uma primeira frase, há um ponto e continuação do versículo. Texto: respondeu o sacerdote, a espada de Golias. Davi quem matou Golias. Está aqui envolvida num pano, atrás do éfode.
Reflexão: a espada estava guardada no lugar da adoração. A espada é a espada. O que é a espada? O que é que nós já aprendemos sobre a armadura do Senhor e o que é a espada? A espada é a palavra de Deus. Ela tem que estar guardada no lugar de adoração, nosso coração. Curiosamente, Davi mentiu para o sacerdote, mas Deus, em sua misericórdia, revelou que a solução para o problema de Davi já estava lá, preservada há anos. Aplicação: Deus é o guarda fiel da minha e da sua história. Mesmo quando eu e você falhamos, as vitórias que Ele nos deu no passado, os Golias derrotados, permanecem como prova de que Ele pode nos livrar novamente. A graça de Deus é maior que os nossos erros de percurso. O reconhecimento da ferramenta certa. Aí vem o versículo 9, a parte B, depois daquela frase. Diz: não há outra semelhante, dama. Reflexão: ao segurar a espada de Golias, Davi certamente se lembrou de quem ele era, de quem ele foi no passado, o ungido que venceu o gigante, e não apenas um fugitivo mentiroso. Olha como é que Deus é perfeito. Davi, você não precisa mentir, filho meu. Eis aqui, lembra-te de quem tu és, de que eu te escolhi para um propósito maior, e o propósito está valendo. Não está anulado. E ele se lembrou que foi ungido, o ungido que venceu o gigante, e não apenas um fugitivo mentiroso. A arma de Deus nos devolve a identidade. A aplicação: não busque atalhos humanos. A espada que você precisa hoje é a mesma que te deu vitória antes. A confiança na palavra de Deus. Quando você reconhece que a ajuda de Deus é a única, não há outra semelhante. Não existe outra semelhante. É a única ajuda de que você precisa, de que você pode ter, de que você realmente entende que o vizinho, ou o fulano, ou o Bertano pode te ajudar, mas não chega a ser semelhante ao que Deus pode fazer por nós, você retoma o caminho certo. Conclusão do devocional. O altar em Nob foi um lugar de confronto e cuidado. Davi chegou com mentiras e mãos vazias, mas saiu alimentado e armado. Isso nos ensina que a provisão de Deus é baseada na sua graça e no plano que Ele tem para nós, e não na nossa performance perfeita sob pressão. Pois então, eu estava aqui esses dias falando: Senhor, eu vou abrir mão ali, de tentar ser perfeita, porque o único perfeito és tu. E o negócio é o seguinte: assim, eu não estou reclamando não, tá, Deus? Não vou abrir a minha boca para reclamar, não. Mas vou abrir a minha boca para dizer: eu sei, eu compreendo. Talvez eu não compreenda tanto quanto eu deveria, porque a minha humanidade no momento, Jesus, está gritando aqui: o Senhor sabe. Do mesmo jeitinho que eu falo aqui com vocês, eu falo com Deus. Deus quer intimidade. Deus não quer religiosidade, não. Ele quer que você fale de verdadeiramente como você se sente, como está no seu coração, desde que você seja respeitoso.
Porque não adianta você ser respeitoso com as suas palavras, mas o seu coração está lá falando um monte de coisa que não deve. Ele escuta. Não seja hipócrita, como aquele carinha, aqueles que estavam... haviam dois, que estavam orando em frente ao templo. E um era hipócrita, o outro estava falando com o coração. E Deus mesmo está escrito na palavra. E o carinha que era hipócrita dizia, bem alto: Senhor, eu estou aqui a jejuar, olha para mim. Como eu estou triste porque estou jejuando, minhas falhas, meus pecados, perdoa-me, mas graças a Deus eu não sou como essezinho aí. O outro que estava do lado dele estava orando e dizendo: Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas falhas. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou humano. Tende misericórdia de mim. Enquanto o outro estava lá, se vangloriando de si mesmo. Eu dou moedas de esmolas, eu faço jejum, eu visito o templo, eu faço assim, eu faço assado. Enquanto o outro, que estava lá fazendo uma oração verdadeira, dizia: Senhor, misericórdia, Deus, porque eu não tenho tanto para dar. Mas tu sabes o desejo do meu coração. Então, Deus sonda o coração. Fala com ele com temor, mas ele escuta. Tá? Davi saiu alimentado e armado. Isso nos ensina que a provisão de Deus é baseada na sua graça e no plano perfeito que ele tem para nós. E não na nossa performance perfeita, sob pressão. Deixe que Deus troque sua ansiedade pela espada da vitória que Ele mesmo guardou para você. Vamos ler esta dica aqui do dia? Seja honesto com Deus hoje. Fala. Abre o seu coração. Em oração, confesse onde o medo te faz agir de forma errada. Fala para ele: olha, Senhor, eu tô com medo disso. Esses dias eu estava aqui, eu conto para vocês, porque a minha vida é um testemunho, gente. A sua também é. Experimente olhar para a sua própria vida. Nós vivemos um testemunho dia após dia, todos os dias, em cada segundo do nosso dia. Esses dias eu estava aqui e eu estava falando com Deus: Senhor, por causa do meu ar-condicionado, tá um calor, gente, aqui no Rio, meu Deus, glória a Deus, aleluia. É para as plantinhas, é para o nosso futuro ser melhor. Mas, glória a Deus que hoje está chovendo, está um ventinho geladinho, louvado seja o nome do Senhor. E eu falei: Senhor, o que é que eu vou fazer sem ar-condicionado, Deus? Não tá bom, não. E comecei a falar com ele. Tive uma conversa séria com ele. Falei: Jesus, é isso. Não tenho como comprar outro, não tenho dinheiro para comprar outro. Eu sei que tu és Deus provedor e pode prover um outro se houver a necessidade. Mas eu te peço para que me envie uma pessoa para consertá-lo, mas eu te peço que não seja tão caro o conserto, mas eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não temos condições de comprar um outro. Eu tô com medo, Jesus, eu tô com medo. Você é sincero com o Senhor. Eu tô com medo, mas eu sei que tu és o meu Deus, meu Salvador e meu Redentor. Tu proveu para nós esse ar-condicionado há mais de 5 anos atrás. Tu proverá o conserto dele ou um novo. Tenho plena convicção disso. Porque tudo que tem aqui dentro da minha casa, Senhor, proveio de ti, é para a glória de Deus e é teu, Senhor. Então, misericórdia, Deus. Eu comecei a confessar para ele os meus medos. Senhor, eu tenho outras coisas aqui. Falei: Senhor, eu não estou gostando dessa situação aqui não. Olha, Jesus, eu tenho que fazer assim. Eu estou
estou bem chateada com isso, Jesus. Me ajuda. Então, em suas orações, confesse. Que medo é esse que você está sentindo? É o quê? Fala para ele. Onde que esse medo está aí, ó, tentando te fazer agir de forma errada ou precipitada? Após confessar, peça a ele que te mostre a espada, a promessa bíblica, que te dará força para vencer o dia, essa semana, tá? Mas fica atento, tá? Porque ele pode mostrar e se você não vigiar, você não vai perceber. Você tem que vigiar. Bom? Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração. Senhor, obrigado por tua graça, que não falha mesmo quando eu falho. Perdoa-me pelos momentos em que o medo me fez agir por conta própria. Assim como guardaste a espada para Davi, eu creio que tens recursos preparados para mim neste dia, nesta noite, nesta semana. Eu creio em ti. Eu recebo o teu pão e a tua armadura, a provisão do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão, o amor de Cristo seja conosco até a vinda do Senhor. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Voltaremos com os devocionais pela manhã e à noite. Amém? Beijo.